Tem um livro que eu gosto muito, do Alan Hirsch, que é Os Caminhos Esquecidos, chama. Não conheço. E ele fala sobre uma igreja missional, uma igreja apostólica e tal, que se envolve com missões, né? E ele fala que é o DNA da igreja, né? As missões. E aí, um capítulo, né? Porque ele vai falando de características da igreja missionária, né? E um capítulo, o termo é o seguinte: a igreja, ela é missional e encarnacional. Uau. Então ele fala o seguinte, que nós precisamos fazer missões como Jesus faz missões, ou Sim. como Jesus fez missões, né? E aí ele propõe essa reflexão, como é que Jesus faz missões? Como é que Deus fez missões? Né? E Jesus poderia muito bem, com 30 anos de idade, aparecer. Ele poderia vir do céu, numa nuvem, brilhando, corpo glorificado, aparecer no meio de Jerusalém. Convencer todo mundo, né? Acabou. E falar assim, ó, vim salvar vocês. Então você imagina um ser descendo do céu, brilhando nas nuvens, falando, vim salvar vocês, todo mundo ia ficar maluco e acreditar, né? Mas como é que ele faz missões? Encarnando. Então ele nasce. Esse autor fala assim, o maior milagre não foi o que Jesus fez. O maior milagre foi Deus morar num bairro 30 anos e ninguém saber. Uau. Uau. De tão comum que ele era. Uau. De tão normal que ele era. De tanto que ele encarnou uma cultura. Sim. Uau. Forte. Então ele falava a língua. Sim. Ele sabia os costumes. Comia a comida deles. Ele comia a comida. Ele vestia igual. Ele encarnou a cultura para salvar a cultura de dentro. Uau. Então ele começa a falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, você às vezes vai sei lá, na África e tem lá uma catedral que o formato dela foi pensado lá na Europa onde neva. Sim. Entendeu? Às vezes, lá acontecia com a gente, né? Na nossa igreja, a gente tem um código de vestimenta que era de suíço, que passava frio, por isso que ele usava paletó e gravata e tal. E aí lá em Manaus nós estamos usando igual. Mas a gente... Por quê? Porque a gente não pensou em como é que eu encarno a cultura para salvá-la de dentro, né?